Olá, me chamo Romário Coelho e estou de volta com mais uma videoaula do meu curso de Programação em Linguagem C, dessa vez para falar sobre a estrutura de repetição do alho. Lembrando que nesse curso eu já falei sobre a estrutura for, também já falei sobre a estrutura while, faltando apenas essa estrutura para finalizar os laços de repetição que a linguagem C nos permite trabalhar. Então, vamos logo começar. E para iniciar, eu escolhi falar sobre a diferença da estrutura do alho e a estrutura while, né? A diferença principal entre essas estruturas é justamente a questão da validação de sua condição. A estrutura while, você aprendeu que ela faz a validação no início e depois ela libera o acesso ao bloco de código. Já a estrutura do while, ela funciona diferente. Ela primeiro libera o acesso ao bloco de código para depois verificar se uma nova interação deve ser realizada. Talvez tenha ficado confuso, mas vamos entender isso aqui um pouco melhor. Para isso eu vou abrir o arquivo da aula anterior, falando sobre a estrutura while. Esse aqui tem uma pequena diferença, que é a inclusão dessa linha aqui, dessa linha de comando. Então vamos lá. Perceba que a estrutura while primeiro faz a análise da condição para depois liberar o acesso. Se você analisar bem a estrutura while, você vai chegar à conclusão de que se eu não tiver o cuidado de inicializar aqui a minha variável option, talvez esse bloco de código jamais fosse executado. Se eu, por exemplo, inicializar essa minha variável option com o valor de 0, o nosso bloco de código nunca será executado, porque na primeira verificação aqui irá retornar um valor de falso. E a liberação para acesso do bloco de código, dizendo assim, a liberação para que esse bloco de código seja executado não vai acontecer. Eu vou fazer esse teste, vou inicializar a variável option com valor de 0, vou compilar e executar. Perceba que apenas a instrução fim, com a mensagem fim, foi executada. É claro que se eu inicializar a variável option com qualquer outro valor e vim aqui compilar e executar, o bloco de código ele é iterado ao menos uma vez, certo? Então você chega à conclusão que o laço while deve ser utilizado com cautela quando ao menos uma interação do bloco de código deve ser realizada. Quando eu tenho essa necessidade de pelo menos uma interação ser realizada, eu tenho que ter o cuidado com as variáveis que estão envolvidas dentro dessa nossa condição, ok? Mas a linguagem C ela nos permite trabalhar com uma outra estrutura que faz com que a gente não se preocupe com esse tipo de coisa, que é a estrutura do while. Quando eu tenho por obrigação executar ao menos uma vez um determinado trecho de código, eu posso muito bem recorrer à estrutura do while, tá? No exemplo de hoje eu vou colocar um menu dentro do nosso bloco de código com as opções de adição, subtração, multiplicação, divisão e a opção de sair. Eu não vou implementar a calculadora quando o usuário digitar pedir para ele digitar mais 2 números e realizar a operação. Não vou fazer isso, eu vou apenas colocar o menu e esse menu será executado enquanto o usuário não não selecionar a opção de sair. Nos próximos vídeos, onde vamos realizar alguns desafios, aí sim eu vou colocar esse desafio em prática. Então vamos lá, eu vou declarar aqui uma variável do tipo int chamada de option. Vou inicializar ela por enquanto com valor de 0. E agora eu vou começar a utilizar a minha estrutura de repetição do while. É uma estrutura muito simples. Eu começo com o comando do, abro aqui o bloco de código. Dentro desse bloco de código é onde eu vou colocar o trecho de código que deve ser executado ao menos uma vez, mas que claro, esse trecho de código pode ser executado outras vezes, dependendo depois do resultado de uma condição de avaliação, né? A condição de avaliação que eu falo é que vai ser colocada aqui logo depois do fim do bloco de código. Eu uso o comando reservado while, abro e fecho parênteses e coloco ponto e vírgula. Então, recapitulando, eu tenho o comando do, abro o bloco de código, dentro desse bloco de código eu coloco o trecho de código que será executado ao menos uma vez, que poderia ser executado mais de uma vez, e isso vai depender do resultado de uma condição de avaliação que será colocada aqui dentro, certo? Nesse exemplo eu vou montar um menu onde a opção 5 faz com que o menu deixe de ser exibido. Então eu vou dizer
pro bloco de código ele ser executado enquanto o valor da minha variável option for diferente do valor de 5. Eu vou aqui e vou até inicializar a variável option com o valor de 5. Deixar aqui inicializada com esse valor. Então vamos agora implementar o nosso menu. Eu vou colocar aqui uma mensagem usando a função printf. Mensagem muito simples, tá? Assim, menu. Deixa eu copiar essa parte da mensagem, colocar aqui /n. Aí eu vou usar novamente a função printf. E agora eu vou colocar aqui 3 para multiplicação. Vou colocar 4 para divisão. Muito bem, agora eu vou pedir para o usuário informar uma opção, quer dizer, eu vou colocar a opção aqui de sair, tá? Vou dizer, ó, digite 5 para sair. Vou remover esse /n aqui no final de cada uma das mensagens, né? Deixar apenas lá no início. E ok. Agora eu vou pedir para o usuário informar a opção dele, usar a função printf para isso. Vou colocar aqui informe sua escolha. Agora eu vou ler a opção digitada pelo usuário. Vou jogar esse valor na nossa variável option. E muito bem, vou salvar esse arquivo. E perceba que a nossa variável option ela recebe o valor de 5. E eu estou dizendo para esse bloco aqui ele seja executado enquanto o valor de option for diferente de 5. Se esse trecho de código fosse aqui colocado dentro da variável while, utilizando a estrutura while, perdão, esse bloco de código jamais seria executado, né? Porque primeiro ela iria fazer a verificação no início, e na primeira verificação ia constatar que o valor de option é 5, ou seja, é igual a 5, e portanto esse bloco de código não pode ser executado. Já a nossa estrutura do while, o primeiro ciclo, né, a primeira interação é garantida porque ela primeiro executa o bloco de código para depois analisar se uma nova interação será necessária. E dentro do nosso bloco de código a variável option está sendo manipulada, então pode ser que o valor de option passe a ser diferente de 5, ok? E aí uma nova interação seja realizada. Então eu vou compilar e executar esse trecho de código. Gerou um erro aqui, né? Eu botei um aqui printf, ó, na linha 17, tá? Corrigir isso aqui, vou salvar e compilar e executar mais uma vez. Agora sim, tá? Então vamos lá. Ele tem um menu aqui, ó. Perceba que mesmo a nossa variável option tendo o valor de 5, a primeira interação foi garantida. Ele pede para mim digitar uma opção, vou digitar 2, ou seja, uma nova interação deve ser realizada, certo? Eu digitei o valor de 2 e como foi a última instrução aqui foi fazer a leitura, ele fez a leitura, finalizou o bloco e veio aqui para análise da condição. Nessa análise aqui, na validação, ele constatou que uma nova interação deve ser necessária, já que o nosso valor de option continua sendo diferente de 5. Então ele iniciou uma nova interação, exibiu todas as mensagens e está aguardando aqui que a gente entre com o valor para fazer a leitura, para depois novamente fazer a análise. Agora eu vou digitar o valor de 5. O nosso programa é finalizado. Então é assim que funciona a estrutura do while. Espero que tenha ficado claro para você. Nos próximos vídeos eu vou montar aqui um desafio para cada uma dessas estruturas de repetição. Vamos fazer aqui um código um pouco mais robusto, né? Algoritmos um pouco mais robustos, nada demais, né? Mas
não vamos apenas colocar mensagens para ficarem sendo executadas repetidamente. Vamos, por exemplo, implementar essa calculadora, ok? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, com quem você acha que ele pode ser útil.